Fala torcedor do Grêmio. Então, hoje eu vou vir trazer um vídeo novo pra vocês, tá? Me desculpa por mais uma demora que eu demorei, mas agora nos próximos vídeos aí, nos próximos dias, eu vou tentar melhorar e não tentar demorar, tá bom? Hoje a gente vai falar do Brasileirão, tá? Da 20ª rodada que eu parei, e os jogos do Brasileirão pararam na 23ª rodada, eu acho, se eu não me engano. Aí a gente vai ver ele quando a gente for mais pra frente, tá? Então, hoje a gente vai falar do Brasileirão e também depois a gente vai falar da seleção brasileira, tá? E depois eu vou. Vou fazer a minha convocação, entendeu? Para esses jogos, tá? Por enquanto, se eu não me engano, Libertadores e Copa do Brasil, por enquanto. Calma aí. Ah, Copa do Brasil, tem que trazer vídeo pra vocês. Então, hoje vai ser Brasileirão, tabela, Copa do Brasil e Seleção Brasileira, beleza? Essas 4 coisas que eu vou trazer hoje pra vocês. Os 4 conteúdos, entendeu? Então é isso. Então vamos lá então. 20ª rodada de 38. Ceará e Bragantino 1-0 pro Ceará. Fluminense e Fortaleza 2-1 pro Fluminense. Vitória e Juventude 2-2 com um expulso para cada lado, um expulso do Vitória e um expulso do Juventude. Sport Recife São Paulo 2-2 jogão. Corinthians e Bahia 2-1 pro Bahia. Atlético Mineiro e Grêmio. Lembra que no vídeo passado, no vídeo retrasado eu falei que seria milagre, impossível o Grêmio ganhar do Galo? Então o Grêmio fez o mais difícil e ganhou do Galo. Mas o Galo também tava jogando mal, hein? Mas um baita golaço do Gustavo Scarpa. Ali eu pensei que o Grêmio tinha caído, mas não, o Grêmio foi lá e virou o jogo, tá louco? E 2 expulsos do Galo e 2 expulsos do Grêmio, né? Então é isso, teve umas briguinhas ali, nada a ver, e os 2 foram expulsos. Deixa eu me lembrar. Quem foi expulso foi um jogador do Galo e o outro eu não me lembro. Mas do Grêmio foi o Carlos Vinícius e o Dodge. Esses foram os 2 expulsos. Deixa eu ver aqui pra vocês. Foi o Coelho e o Alonso. Foi o Coelho e o Alonso que foram expulsos no Galo, tá? Então foi esses dois expulsos do Galo, tá? Deixa eu voltar aqui pra gente falar. Aqui, ó. 3-1 pro Grêmio, jogaço pro Grêmio, né? Santos e Vasco, 6-0 pro Vasco, Neymar saiu chorando, né? Flamengo, Internacional e Flamengo, 3-1 pro Flamengo. Botafogo e Palmeiras, 1-0 pro Palmeiras. Mirassol e Cruzeiro, 1-1. 14ª rodada. Mas esse jogo é atrasado, tá, gente? A gente não voltou pra 14ª rodada. Esse jogo foi um jogo atrasado que não tinha... que foi cancelado. Então esse jogo foi do Juventude e do Vasco. Foi 2-0 pro Juventude. Bragantino e Fluminense, 4-2. 21ª rodada de 88. Bragantino e Fluminense, 4-2 pro Bragantino. Cruzeiro e o Inter, 2-1 pro Cruzeiro, com o expulso do Inter, o Rafael Borré. Grêmio e Ceará, 0-0, né? 0-0. Bahia e Santos, 2-0 pro Bahia. Vasco e Corinthians, 3-2 pro Corinthians. Juventude e Botafogo, 3-1 pro Botafogo. Fortaleza e Mirassol, 1-0 pro Mirassol. São Paulo e Galo, 2-0 pro São Paulo. Palmeiras e Sport Recife, 3-0 pro Palmeiras. Flamengo e Vitória, 8-0. 8-0 do Flamengo em cima do Vitória. 22ª rodada. Ceará e Juventude, 1-0 pro Juventude. Botafogo e Bragantino, 4-1 pro Botafogo. Botafogo... Como é que é? O Botafogo vingou o Fluminense, né? Cruzeiro e São Paulo, 1-0 pro Cruzeiro. Santos e Fluminense, 0-0. Flamengo e Grêmio. Como eu disse, o Grêmio gosta de fazer o impossível. O Grêmio gosta de fazer o difícil. Empatou com o Flamengo. Isso é uma vitória para nós. Isso é uma vitória para nós. Empatar com o Flamengo e jogando na casa do Flamengo, Flamengo líder isolado. O Grêmio não perdeu. O Grêmio empatou 1-1. Cara, isso aqui, quando apitou o juiz ali, eu comemorei muito como se fosse uma vitória, porque foi um jogão, o Flamengo pressionou muito, um golaço do Arrascaeta, e o Grêmio fez de pênalti com o Thiago Volpe, goleiro do Grêmio, e ainda isso daí, vice. Corinthians e Palmeiras, 1-1 1-1. Mirassol e Bahia, 5-1 pro Mirassol. Vitória e Galo, 1-0 pro Vitória, perdão. Sport Recife e Vasco da Gama, 3-2 pro Vasco. Internacional e Fortaleza, 2-1 pro Inter.
23ª rodada de 38. Esses jogos aqui agora que vão acontecer. E eu vou dar o meu palpite, tá bom? Fortaleza e Vitória. Vai ser sábado, dia 13/9, às 4 horas. Eu acho que esse jogo aqui vai ficar... Será que eu arrisco 1-1? 1-1, 0-0 vai ficar esse jogo. 1-1, 0-0. Grêmio e Mirassol. Grêmio e Mirassol sábado também, tá? Vai ser às 4 horas. Eu acho que vai ficar 2-1 pro Grêmio, porque a possibilidade de vitória ali tá toda pro Grêmio. Palmeiras e Inter, sábado também, mas vai ser às 6h30. Eu acho que ali vai ficar 2-1. Acho que ali também vai ficar 2-1 pro Palmeiras, que o Palmeiras tá jogando bem. O Inter também tá jogando bem, mas o Palmeiras ganha. Fluminense e Corinthians, sábado às 9 horas. Eu acho que aí vai ficar... Eu arrisco em dizer uns 2-0 pro Fluminense. Vai ser 2-0 pro Fluminense, então. Bragantino e Sport Recife. Domingo, 14/9, às 11 horas da manhã. Eu acho que vai ficar uns 4-0, 4-1 pro Bragantino. Se o Bragantino fez 4 no Fluminense, que é um timão, imagina no Sport Recife. Então, mas o Sport Recife ganhou do Grêmio, né? Mas o Bragantino também tá jogando bem. Então eu boto uns 4-1 pro Bragantino. Galo e Santos, domingo às 4 horas. Aí eu vou colocar que vai ficar 2-0 pro Santos, que o Neymar vai jogar, o Galo não tá jogando muito bem. Eu acho que o Neymar vai jogar, né? Que eu não sei se ele lesionou, que eu não tô acompanhando muito bem o Santos. E nem o Neymar. Juventude e Flamengo, jogão. Eu vou assistir esse jogo aí, Jogão não, né? Porque o coitado do Juventude também tá muito ruim. Domingo às 4 horas, eu acho que vai ficar 3-0 pro Flamengo. São Paulo e Botafogo. Mas se o Juventude ganhar do Flamengo, aí sim. Só faltou o Inter ter ganhado do Flamengo. Aí sim, os 3 times gaúchos dando um couro no Flamengo. Só faltou o Inter. Se o Inter ganhasse do Flamengo e o Juventude ganhar do Flamengo ou empatar, os times gaúchos iriam dar um couro no Flamengo, né? Porque pro Grêmio pro Grêmio é uma vitória aquele empate. E pro Juventude se empatar também vai ser uma vitória, porque o Juventude vai fazer o impossível se empatar ou ganhar. São Paulo e Botafogo, domingo às 5h30. Eu acho que aí vai ficar 2-2. Jogaço, muito jogão. Vasco e Ceará, eu acho que vai ficar 2-0 pro Vasco. Vai ser domingo às 8h30 da noite. Bahia e Cruzeiro, segunda-feira, dia 15/9, às 8 horas. Eu acho que aí vai ficar 2-2 também. Que o Cruzeiro tá jogando bem e o Bahia também tá jogando bem, né? Então tá. Aí aqui tem um jogo da 22ª rodada de 38, que também foi um jogo atrasado que foi cancelado, do Botafogo e Mirassol. Eu acho que aí vai ficar... Eu ia dizer um 2-2 de novo, mas aí já iria ser 3 vezes seguida, né? Então aí eu vou arriscar um 2-1 pro Mirassol. 2-1 pro Mirassol, tá? Vai ser quarta-feira, dia 17/9, às 7h30 esse jogo, beleza? Aí depois começa a 24ª rodada, que eu vou dar um spoiler. Vai ter clássico, tá? Vou dar um spoiler aqui, ó. Vai ter um clássico, beleza? Se vocês morrerem na curiosidade, vão lá e pesquisem Jogos do Brasileirão. Aí vocês procuram até aqui, ó. Até a 20ª... Opa, foi mal aqui. Até a 24ª rodada, tá bom? Um spoiler, tá? Um clássico, tá? Procurem lá e quando vocês acharem... E quando acabar a 23ª rodada, eu trago o mistério, quem não conseguiu achar. E quem achou também já vai saber, né? Então é isso. Agora a gente vai falar de seleção brasileira, tá? E eu vou dar, a minha convocação, beleza? Eu vou tentar dar minha convocação. Eu não vou fazer o número certinho de jogadores, tá? Eu posso falar só um lateral esquerdo e um lateral direito, 2 ou 3 ou 4, entendeu? Eu só não vou fazer certinho, tá? A numeração dos jogadores, tá? Agora eu vou pesquisar aqui os jogos do Brasil. Achei. Beleza. Vamos começar aqui pelo jogo que o Brasil já jogou, que foi 3-0 pro Brasil em cima do Chile. Último jogo do Brasil aqui no Brasil. Último jogo do Brasil lá no Maracanã. Que agora eles vão pra Bolívia. E depois de Bolívia vão pra Coreia. E depois da Coreia vão pro Japão jogar com esses 2 times, tá? E depois Copa do Mundo. Vamos! Copa do Mundo, gente. Eu vou trazer mais jogos de Copa do Mundo
Na Copa do Mundo vai ter jogos do Brasileirão também. Não sei se vai ter Libertadores, eu acho que também vai ter no meio de tudo. Mas aí eu vou trazer mais Copa do Mundo, que Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, né? E o Brasileirão é todo ano. Então eu vou levar mais Copa do Mundo que demora mais pra vir, entendeu? Então tá. Vou dizer aqui quem fez os gols. Estevão, aos 38, do Estevão do Chelsea. Lucas Paquetá, aos 72, Paquetá veio com tudo. E o Bruno Guimarães, aos 76, tá? Então é isso. Gente, eu vou ver a escalação aqui do Brasil, tá? E eu vou dizer todos os jogadores que estavam, mas aí depois eu vou dizer quem eu trocaria por quem, beleza? Então tá. Vamos começar com o time titular, tá? O time titular foi Alisson, o Alisson do Liverpool, o Marquinhos do PSG, o Gabriel Magalhães do Arsenal e o lateral esquerdo aqui, o... Deixa eu ver. É que tá D. Santos, só que o nome dele, eu me esqueci o primeiro nome dele, então eu só vou dizer o Santos aqui. O Wesley do Roma, que era do Flamengo, né? Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Estevão, do Chelsea e João Pedro, do Chelsea. Ó, o Aravena estava no time titular do Chile, jogou contra o Brasil. Eu torci pro Brasil, mas só um jogador do Chile podia fazer um gol no Brasil, o Aravena. Porque nenhum outro podia fazer. Pra mim, só o Aravena que podia fazer gol no Brasil. O Aravena tava meio escondidinho lá no jogo, não jogou muito. O Aravena tava de centroavante lá, camisa 9. Aí agora os times reserva. Agora o time reserva aqui do Brasil. O Richarlison, o Paquetá, o Caio Jorge, o Andrei Santos, o Luiz Henrique, o Bento, Vitinho, Fabrício Bruno, Alexandro, Caio Henrique, Samuel Lino e Hugo Souza. Beleza, vamos começar com o time titular. O Alisson, eu deixo. O Alisson eu deixo, um goleirão, tá? Marquinhos, também deixo. Gabriel Magalhães, também deixo. E agora, esse lateral esquerdo aqui, o Santos, ele eu trocaria, eu acho que pelo... É que eu gostei, ele deu um passe muito bem ali pro Rafinha pra ele dar a origem do primeiro gol. Então eu vou manter o Santos aqui. O Wesley também manteria, o Wesley jogou muito bem, tá? Bruno Guimarães também manteria. Casimiro também manteria. Martinelli também. Rafinha também. Estevão também. E o João Pedro também. Então o time titular todo vai ficar, entendeu? Agora vai começar com essa reserva aqui. Richarlison deixaria sem problemas. O Paquetá também. Caio Jorge deixaria. O Andrei Santos aí eu trocaria. Eu trocaria o Andrei Santos. Eu só não sei o que ele é. Eu acho que ele é meio de campo, se eu não me engano. Então eu trocaria o Andrei Santos, tá? Eu trocaria o Andrei Santos. Ó, pra mim vai ser tipo meio de campo. Eu sei que o Neymar tá acabado e tal, mas é que eu chamaria o Neymar de volta, porque o Neymar tá quase se aposentando e talvez se ele vir pro Brasil, jogar pela seleção brasileira, talvez vai ser a última Copa do Mundo dele e ele vai se aposentar, então eu daria uma chance pro Neymar. Neymar, pra mim, seria no lugar do André Santos. Luiz Henrique também deixaria, que era do Botafogo. O Bento, eu trocaria pelo Ederson. Eu gosto muito do Ederson. Eu sou muito fã do Ederson. Tá? Aqui, o Vitinho, que é zagueiro, eu trocaria ele também. Eu botaria o Kahneman. Tô zoando, não, o Kahneman não, o Kahneman é argentino. Eu acho que esse Vitinho eu trocaria pelo... acho que eu trocaria ele pelo... Ah, pior que eu tô sem um zagueiro na cabeça. Deixa eu ver aqui. E eu trocaria ele pelo... Deixa eu pensar nos zagueiros aqui. Léo Ortiz, do Flamengo. Trocaria ele pelo Léo Ortiz, do Flamengo. Fabrício Bruno manteria, sem problemas. Alexandro, eu tiraria, botaria o Alexandro, que tá no Flamengo. Caio Henrique manteria. Samuel Lino manteria. E o Hugo Souza manteria, tá? Eu não fiz aquela convocação tipo de goleiros e tal, mas aí eu só fiz aqui e troquei os jogadores que eu queria, beleza? Que eu queria que estivesse na seleção, tá? Então foi esse negócio então aqui. Aí agora a gente vai falar da tabela do Brasileirão e vamos falar da Copa do Brasil, né? Então tá, deixa eu pesquisar aqui a tabela do Brasileirão.
Então vamos lá. Em primeiro lugar está o Flamengo com 47 pontos. Em segundo, Cruzeiro com 44. Terceiro, Palmeiras com 43. Em quarto, Bahia com 36. Em quinto, o Botafogo com 35. Em sexto, Mirassol com 35. Em sétimo, São Paulo com 32. Em oitavo, Bragantino com 30. Em nono, Fluminense com 28. Em décimo, o Inter com 27 pontos. Em 11º, Ceará com 26 pontos. 12º, Corinthians com 26 pontos. 13º, o Grêmio com 25 pontos. 14º, o Galo com 24 pontos. 15º, o Vasco com 22 pontos. 16º, o Santos com 22 pontos, abrindo zona de rebaixamento. 17º, Vitória com 22. 18º, Juventude com 21 pontos. 19º, Fortaleza com 15 pontos. E em 20º lugar, o Sport Recife com 20 pontos. Então, com 20 pontos não, com 10 pontos, perdão. Então é isso. Essa é a tabela Brasileirão. Agora vamos falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Que boa, Copa do Brasil. Ai, deixa eu achar aqui. Aqui, jogo número 1, tá? Vamos lá, jogo quartas de final já, hein? Jogo 1 de 2. Galo e Cruzeiro, 2-0 pro Cruzeiro. Atlético Paranaense e Corinthians, 1-0 pro Corinthians. Vasco e Botafogo, 1-1. Bahia e Fluminense, 1-0 pro Bahia. Quartas de final, jogo 2 de 2. Fluminense e Bahia vai ser quarta-feira, dia 10/9 às 7 horas. Corinthians e Atlético Paranaense, quarta-feira, dia 10/9 às 9h30. Cruzeiro e Galo, quinta-feira, 11/9 às 7h30. Botafogo e Vasco da Gama, quinta-feira, 11/9 às 9h30, tá? Então é isso, gente. Agora eu vou dar os meus palpites e vamos ver quem vai passar, beleza? Fluminense e Bahia. Eu acho que vai ser 2-0. Falei. Eu acho que vai ser 2-1 e vai para os pênaltis. Vai ser 2 gols do Fluminense e mais um do Bahia vai ser 2. Então vai ficar 2-2 no agregado. Então esse jogo vai para os pênaltis e o Fluminense vai ganhar por 4-3 ou 3-2 nos pênaltis. O Fluminense vai ganhar, tá? Corinthians e Atlético Paranaense, Furacão. Eu acho que vai ficar 2-0 pro Corinthians. E o Corinthians passa direto com... Vai ficar com 3-0 no agregado, Corinthians. Cruzeiro e Galo. Eu acho que ali o Cruzeiro ganha de 2-0 de novo. Vai ficar 4-0 no agregado. Botafogo e Vasco. Se eu der qualquer empate aqui, vai pros pênaltis. Mas eu vou dar uma vitória de 2-1 pro Botafogo. Que vai ficar... 2-3. Eu falei 2-1, né? Acho que eu falei 2-1, né? Tá, então vai ficar 2-3. E o Vasco vai ficar com 2. Então vai ficar 3-2 no agregado, tá? E o Botafogo passa. Então é isso, galera. Muito obrigado por me assistirem até aqui, tá? Eu espero que o Grêmio melhore um pouquinho mais pra gente poder subir na tabela. E pelo menos buscar um 6º lugar, um 7º lugar, e também que o Inter e o Juventude também consiga buscar uns lugarzinhos aí perto do Grêmio, para que todo mundo esteja junto, tá? Então é isso, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Aí no próximo vídeo eu trago o Brasileirão, e eu não vou me demorar, tá? Podem ficar tranquilos, tá? Que agora, tipo, praticamente vai sair vídeo todos os dias, né? Mas, por exemplo, quarta-feira eu vou trazer um vídeo mais cedo dizendo de Copa do Brasil de novo, alertando vocês. E depois na sexta-feira eu vou dizer de novo do Brasileirão, alertando vocês. E depois, quando terminar o Brasileirão, eu venho e falo de novo de vídeos, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Muito obrigado, falou e boa sorte pro Grêmio. E é isso, valeu!